Quero agradecer aí os nossos tangedores. Agradecer pelo trabalho de vocês. Que Deus abençoe. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um momento com as Escrituras. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Se vocês estão orando, se vocês estão desfrutando tempo com as Escrituras, se vocês estão tendo mesa com a família, se vocês estão jejuando, isso na realidade aponta para as disciplinas espirituais, então eu quero encorajá-los para que nós não sejamos tardios e nem venhamos desprezar o tempo. Então eu convoco toda a comunidade a pensar um pouco sobre como você tem andado. Acredito que é de suma importância nós pensarmos nisso. De nós não estarmos distraídos com as distrações. Então eu peço para que você entre nesse lugar em Deus para ouvi-lo, para compreender o tempo e o modo de todas as coisas, para que possamos estar atentos nesses dias. Amém? Então é uma abertura só para, de alguma forma, exortá-los, para que vocês possam correr em praticar estas coisas. Eu acredito que ainda que seja liberado nós voltarmos para a nossa vida comum e poder não ficar mais de alguma forma isolado, e ainda que voltemos para os nossos cultos ao domingo de manhã, eu acredito que talvez a realidade não será mais a mesma. Nós não podemos pensar que quando isso acontecer, a igreja vai continuar sendo a mesma. E eu espero que não, porque a proposta é que ela tenha sido tão afetada com tudo isso, ao ponto de ter mudanças no seu comportamento. Então eu acredito que não vai ser mais, porque em alguma coisa o Senhor provocou nesse tempo para que houvesse mudança em nós. Amém? Então eu quero encorajá-los a respeito disso. Nós vamos continuar falando aqui sobre as perplexidades das guerras, e o tema central é justamente esse: como entender a perplexidade das guerras. E Tiago, de alguma forma, ele vai descrever 3 tipos de guerra que nós enfrentamos. 3 tipos de guerra. E semana passada nós já falamos da guerra que enfrentamos contra o outro ou contra outra pessoa. E nesse período de tempo que nós temos aqui, nós vamos estar abordando sobre a guerra contra nós mesmos, ok? Nós vamos estar falando e discorrendo um pouquinho, construindo alguma coisa sobre isso. Provavelmente vamos ler bastante textos. E então você pode estar anotando, você pode estar de alguma forma com as Escrituras, para nós desfrutarmos desse tempo juntos aqui. Amém? Então, eu quero fazer aqui a abertura do texto, da qual nós estamos usando como base, que é Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1. Na realidade, todo o contexto de Tiago capítulo 4. Para você que quer aprofundar, meditar um pouquinho mais. Ok? Todavia, nós vamos fazer aqui uma abertura com o texto a partir do versículo 1, mas da parte B do versículo. Porque ele traz assim muito sentido sobre o que vamos falar, sobre essa questão de estarmos em guerra contra nós mesmos, ok? Então, a parte B do versículo vai dizer que elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. É interessante porque essa parte
das Escrituras é apenas uma resposta que Tiago está dando a uma pergunta que ele mesmo fez. E a pergunta que ele está fazendo é: por que há tanta briga entre vocês? Então ele mesmo vai responder, e é essa parte B do versículo. Ela vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Isso aponta que essa guerra verdadeiramente está dentro de nós. Logo no versículo 3, o mesmo autor, Tiago, vai dizer: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Olha como isso é muito sério. Então, traz aqui realmente essa compreensão de que nesses 3 tipos de guerra que Tiago está apresentando, e nós já falamos que a primeira delas é contra o outro, mas agora ele vai falar de uma guerra interna, isso é, entre nós mesmos. E é necessário nós, de alguma forma, tentar compreender essa realidade. Porque se nós não compreendermos isso, já falei isso e vou repetir, nós temos tendência ou facilidade de sempre ter um olhar para o outro, mas nós temos muita dificuldade de ter um olhar para nós mesmos. Então, eu penso que as Escrituras, ela está trazendo esse princípio para que nós possamos pensar, refletir a partir dessas questões, ok? Então, a fonte de todas estas guerras sempre vão estar dentro do nosso próprio coração. Guarde bem isso. Então, todas as fontes das guerras da qual nós estamos aplicando aqui, elas estão de alguma forma dentro de nós mesmos. E isso é muito sério, tá? E eu chamo a sua atenção. Nós vamos fazer aqui uma leitura em Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 13 ao 18, que vai abrir um pouquinho mais a nossa compreensão para essa realidade. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto. Preste atenção. Olha o que as Escrituras diz. O mesmo autor, Tiago, vai dizer isso a partir do capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois, então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Guarda essa palavra, sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Isso é muito sério. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. É também pacífica. Guarda essa palavra, pacífica. Porque nós estamos falando de guerra, mas nós precisamos entender que para vencer guerra, nós precisamos de paz. Ok? Bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia. Produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência, é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Uau, muito bom. Esse texto gera em nós clareza para nós descortinarmos aqui um pouquinho sobre o que estamos falando. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, porque a única forma de nós vencermos essas guerras é adquirindo sabedoria. Por isso, eu quero dizer para você e de alguma forma te encorajar, não podemos desprezá-la. É tão interessante porque se você buscar entender um pouquinho mais sobre a sabedoria, você vai ver que Provérbios, no capítulo 1,
Provérbios no capítulo 2, Provérbios no capítulo 3, ele vai trazer a importância da sabedoria. Em algum momento, o autor de Provérbios, ele vai dizer que a sabedoria clama nas ruas, clama nas praças, grita, mas as pessoas parecem que de alguma forma estão desprezando a sua voz, justamente por causa destas guerras internas, por não compreender essa movimentação da sabedoria. E a sabedoria, na realidade, ela não está falando de uma inteligência humana ou da sabedoria desse mundo, como o próprio texto está dizendo, mas está falando de uma sabedoria que vem do alto, percebe? E nós vamos construir aqui, você vai perceber a importância disso. Por que eu estou falando a respeito das guerras interiores, ou falando das guerras que há em nós mesmos? É muito importante nós compreendermos a importância da sabedoria. Por isso, o princípio da sabedoria, ela inicia com temor a Deus. Se nós não tivermos temor a Deus, se nós de alguma forma tentarmos ser independentes dessa relação, nós não vamos conseguir caminhar em sabedoria, e então provavelmente vamos permanecer em guerras constantes dentro de nós mesmos. Então é muito importante nós trazermos essa clareza aqui. Então nós não podemos desprezar. Olha como é importante nós pensarmos a respeito disso, de poder vencer estas guerras internas, tendo um olhar focado para a sabedoria. Enquanto eu estava pensando nisso, eu falei: Senhor, como é poderoso nós podermos ter um olhar para as Escrituras para nos ajudar a compreender com mais clareza essa realidade. Olha o que Eclesiastes no capítulo 9, a partir do versículo 13 e do versículo 18 vai dizer. Eu lembrei desse relato, dessa história, e quando eu fui ler, eu fui assim muito tomado pelo Senhor, e eu quero encorajar vocês a perceberem a importância disso. Se você, de alguma forma, sente guerras interiores e você encontra muita dificuldade, provavelmente é porque você não está conseguindo receber a sabedoria para poder cooperar com você nesse momento. Entenda bem, vou entrar aqui falando a respeito disso. Aquele que pede sabedoria, Deus não nega. Só que é interessante nós analisarmos a partir disso, porque se nós formos egoístas e pedir a partir de uma necessidade humana apenas, ou pelo meu próprio prazer, então provavelmente nós não vamos conseguir adquirir a sabedoria. Então pense bem nisso. Olha o que o texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 13 e 18 vai dizer. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. O autor está fazendo isso, que ele parou para observar o que ele vai fazer aqui dentro desse comentário. E ele percebeu que isso foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei. Sitiou-se-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Encontrou-se naquela pequena cidade um homem pobre, porém sábio, que livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Olha agora, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. É impressionante nós olharmos para esse contexto. O autor de Provérbios, ele está fazendo uma menção que ele parou para meditar, ele parou para observar, e ele provavelmente analisou essa pequena cidade, onde um rei muito forte foi guerrear contra ela. Porém, dentro dessa pequena cidade, onde havia poucos habitantes, e provavelmente uma cidade bem pobre,
na sua condição provavelmente financeira, mas encontrava-se naquela cidade um homem pobre, porém sábio. E diz as Escrituras que esse homem sábio conseguiu aplacar a ira do rei contra aquela cidade por intermédio da sua sabedoria. Uau, isso é muito poderoso. Só que o texto continua dizendo que as pessoas que moravam naquela cidade esqueceram daquele homem. Sabe, traz uma ideia muito forte para nós essa realidade, porque eu vejo um apontamento, porque nos dias em que estamos vivendo, as pessoas não conseguem ter um olhar para a igreja. As pessoas não conseguem olhar e pensar a partir da mensagem que a igreja, ao menos, deveria carregar nesses dias. E é interessante porque encontramos muitas pessoas em guerra, dentro do seu homem interior. Pessoas depressivas, pessoas estressadas, pessoas de alguma forma com síndrome de pânico. Tudo isso parte de uma guerra interior, que para ser vencida é necessário nós adquirirmos a sabedoria de Deus. E eu sei que esse é um assunto polêmico e bem difícil talvez de nós ampliarmos aqui, mas eu quero tentar cooperar com cada um de vocês, a partir de mim mesmo, a nós termos um olhar para esta realidade e como isso é importante. Então preste bem atenção, eu poderia continuar construindo mais a respeito dessa pequena e para mim uma linda história, porque nós vamos perceber que a sabedoria não foi o homem, mas a sabedoria de alguma forma estava sendo desprezada. Talvez por causa da condição desse homem, dele ser apenas um homem sem muita relevância na cidade. Mas percebe, às vezes a igreja pode não ter muita relevância na cidade, mas se tem alguém que pode gerar sabedoria nos dias de guerra que estamos vivendo, é a igreja. Então tem um apontamento aqui muito sério, e eu poderia descortinar algumas coisas em revelação a partir das Escrituras, mas eu quero tentar construir lentamente e colocar pontos aqui para que você pense um pouquinho aí na sua casa. Olha que coisa poderosa, a sabedoria, nós precisamos compreender isso, ela é um dom de Deus. Percebe? Não tem a ver com capacidade humana, não tem a ver com o homem, mas tem a ver com Deus. E o texto de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, vai dizer que Ele dá a todo aquele que pede. Deus é bom. Se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai dar. Mas para pedir sabedoria a Deus, nós precisamos estar caminhando com Ele, tendo temor de quem Ele é, para respeitar e valorizar a sabedoria. A sabedoria que vem do céu é diferente da sabedoria deste mundo. Nós vamos ver isso no versículo 15, da qual nós já lemos. A sabedoria que vem do céu é prática, ou seja, tem mais a ver com o comportamento do que com o conhecimento. Isso é fenomenal, e nós estamos construindo, fica tranquilo que você vai começar a entender. Percebe? Então a sabedoria que vem do alto, ela não tem a ver com conhecimento, ela tem a ver com comportamento, como eu vou me proceder diante daquilo que eu estou recebendo do Senhor. Isso é muito forte. E outra coisa que é interessante é que o Antigo Testamento fala sobre essa sabedoria. Nós vamos ver isso em Jó, no capítulo 28, no versículo 12 ao 28. Nós vamos também ver em Provérbios, no capítulo 1, versículo 20. Capítulo 2, versículo 15 de Provérbios. No capítulo 8, a partir do versículo 1 ao 36, nós vamos perceber essa realidade da sabedoria. Paulo descreve essa sabedoria como aquilo que o Espírito de Deus produz. Percebe? Então a sabedoria de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, e ele vai falar isso em Gálatas, no capítulo 5, nós lemos semana passada, a partir do versículo 16, também no capítulo 19 e 23, que ele vai falar também das paixões carnais, acredito que vocês vão lembrar disso, mas Paulo descreve essa sabedoria como aquilo que o Espírito de Deus produz. Percebe que a sabedoria não vem
simplesmente pela capacidade intelectual do homem. Nós podemos ter muitos homens inteligentes, mas estamos vivendo dias que não basta ser inteligente, precisamos ter a sabedoria. Porque só por intermédio dela que nós vamos conseguir vencer as guerras. Por isso eu fiz a leitura de Eclesiastes, porque aquele homem pobre, ele tinha sabedoria. O seu comportamento, não a sua inteligência, fez com que um rei totalmente irado contra aquela cidade fosse aplacado a sua ira e ao mesmo tempo a sua guerra contra aquela cidade. E isso deve chamar muito a nossa atenção nesse tempo a qual nós estamos vivendo e nós chamamos hoje. Porque isso tem um apontamento muito forte para nós nesses dias. Então, vamos observar isso, porque isso de alguma forma exige. Ou também poderia dizer que isso existe entre vocês, alguém que seja sábio e inteligente. Percebe que o texto que nós lemos direciona uma pergunta. Essa pergunta é, vamos observar isso. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Tiago mesmo, mais uma vez, ele vai responder. Eu acho muito bonito a expressão de Tiago, porque ele está escrevendo e ao mesmo tempo que ele faz a pergunta, ele mesmo responde. Então nós precisamos atentar, porque isso vai abranger mais nós compreendermos as coisas. Então a resposta dele vai ser, então prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas boas ações. Uau! Sabe, aqui nós vamos passar a compreender o que Tiago está dizendo. Que se você se sente sábio e inteligente, então no mínimo você deve começar a provar a partir do seu bom comportamento. Percebe? Porque uma pessoa que tem um bom comportamento, provavelmente essa pessoa não está em guerra com você mesmo. Provavelmente dentro dessa pessoa tem paz. E se há paz, é porque essa pessoa está de algumas formas sendo muito bem governada. Há equilíbrio, há tranquilidade, há paz de espírito. Percebe? Então se você não está conseguindo encontrar ordem e as coisas estão em guerra dentro de você, provavelmente você tem andado mais na carne do que no espírito. E é bem verdade que de alguma forma nós buscamos pela sabedoria, mas em lugar errado, porque as escrituras vai dizer, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, isso é, colocam as suas expectativas nas coisas humanas, porque elas são vistas, elas podem ser apalpadas, mas nós estamos aqui tendo uma realidade de algo muito importante, porque está falando que para nós vencermos as nossas guerras, nós precisamos primeiro compreender a sabedoria, porque a sabedoria vai gerar em nós comportamento e boas ações. Hoje nós temos visto muitas pessoas, por causa da sua eloquência, por causa da sua capacidade na sua fala, e aí as pessoas pensam que pelo fato dela falar bonito, ela tem sabedoria, e nem sempre. A sabedoria não tem a ver por aquilo que as pessoas estão falando. A sabedoria, ela ganha sentido pelo comportamento que essas pessoas estão tendo mediante a sociedade. Isso muda tudo. Então a base para isso, primeiro, a base para a sabedoria, para nós movimentarmos com essa graça e para que haja paz em nós, precisa haver humildade. E tendo isso, então nós teremos sabedoria. Sabe, irmãos, é muito importante pensarmos nisso. Porque a sabedoria vai dar condição para você se movimentar e ter comportamento totalmente diferenciado do comportamento que o mundo está tendo. Então, eu queria chamar sua atenção para isso. Mas, se há em nós inveja, o texto vai dizer isso, amargura, egoísmo, não devemos mentir contra a verdade, gabando-se de sermos sábios. Sabe por quê? Porque isso fala de uma vida superficial.
A pessoa quer revelar que tem sabedoria. Sabe quando você vai falar com alguém, parece que essa pessoa sabe tudo. Mas quando você olha o comportamento, você não vê nada. É mais ou menos isso. Então nós precisamos atentar, porque é muito fácil falar, é muito fácil nós abrirmos a nossa boca e expressar coisas, mas eu quero ver qual tem sido o nosso comportamento. Por isso que o Senhor Jesus, Ele vai trazer essa realidade quando Ele vai falar para nós aprendermos dEle. Ele vai falar, aprendam de mim, e aí Ele vai usar o quê? A sua natureza. Ele vai dizer que sou manso e humilde. E vocês sabem que nos ensinamentos de Jesus, mesmo os religiosos da época, eles vão ficar admirados com o ensinamento dele. E as próprias Escrituras vai dizer isso, que quando Jesus falava, eles ficavam admirados, porque nunca viram em Israel ninguém ensinar como Jesus ensinava. Mas percebe, não era por causa da eloquência de Jesus, não era por causa da sua inteligência, mas era por causa do seu comportamento. Uau! Isso muda tudo. Então, essa espécie de sabedoria não vem do céu, guarde isso. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana. E sabe o que as Escrituras diz? Ela é diabólica. Meu Deus, isso tem que gerar temor em nós. A sabedoria que vem do alto, e aqui nós vamos ver que Tiago ele faz uma transição da sabedoria que vem da natureza humana, da terra, mas ele também vai falar da sabedoria que vem do alto, e ele faz essa aplicação, e é muito legal nós vermos isso, porque ele vai fazer uma apresentação. Primeiro, a sabedoria desse mundo, ela fala da natureza humana, mas ao mesmo tempo ele chama de uma natureza diabólica. Logo, a sabedoria que vem do alto não tem do que se orgulhar, pois ela é, primeiramente, Tiago 3, a partir do versículo 17, lembra? Pura, pacífica, bondosa e amigável. Percebe que isso não está falando de inteligência, isso está falando de um comportamento, isso está falando de alguém que deixou morrer a sua natureza humana, para que a sabedoria divina totalmente influencie o seu ser, a ponto de ter um comportamento. E é isso que nós vamos precisar nesses dias. Eu quero chamar sua atenção, porque pensa, mediante tudo o que está acontecendo, se nós permanecermos em guerra dentro de nós mesmos, nós não seremos uma resposta de Deus para este tempo. E como igreja, nós vamos estar falhando muito, porque em vez de compreender o que está acontecendo, infelizmente, nós vamos perder a riqueza daquilo que o Senhor está fazendo, porque vamos passar a fazer o que todo mundo está fazendo, fora de Deus. Reclamando, murmurando, tendo ciúmes, tendo inveja, um coração faccioso, sempre dividindo, nunca se unindo, nunca juntando pessoas. E você vai perceber que aqui a mensagem vai ganhando mais força, porque a proposta de Deus para a sua igreja nesses dias, e eu estou falando de igreja porque isso aponta para mim, para você, e juntos nós tornamos a igreja. A proposta é que nós venhamos tornar mensageiros de justiça nesses dias. Por isso é muito importante nós pensarmos um pouquinho a respeito das nossas guerras internas. Eu gosto muito de olhar aquele texto, e ouvi um pregador dizer certa feita, que quando Jesus, ele ordena que as ondas se acalmem, quando o mar também obedece, e os discípulos, todo apavorado, mas ao mesmo tempo admirado, e eles disseram, quem é esse homem que até o vento lhe obedecem, até o mar respeita ele? Mas logo nós vamos entender que havia paz no interior de Jesus. Os discípulos estavam apavorados, provavelmente por causa das suas guerras internas, mas em Jesus havia paz, a tal ponto que ele consegue tirar de dentro dele aquela paz e liberar sobre a criação, e a criação respeitar aquilo que estava em Jesus. Percebe o que eu estou querendo dizer? Que uma pessoa que anda em sabedoria, ela vai conseguir ser pacificadores nesses dias. O Senhor está nos chamando para ser agentes de paz. Mas como nós vamos nos tornar agentes de paz se há guerra em nós?
quando não estamos em guerra contra o outro, quando não estamos em guerra contra nós mesmos. E aí nós perdemos a realidade das coisas, porque tudo que tentarmos fazer a partir dessas guerras vai ser na força do braço, vai ser tentando provar algo para alguém. Nós não precisamos mais disso. Por isso eu quero chamar você para que você ande em novidade de vida. Porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento, diz as Escrituras. Olha o que o texto vai continuar dizendo: pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelos que trabalham em favor da paz. Uau! Sabe, eu me encontro e eu queria que você se encontrasse aqui, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz e não das guerras. Sabe, o problema maior de nós estarmos em guerra em nós mesmos é que se nós não compreendermos essas verdades, nós infelizmente vamos criar mais guerras fora de nós. E aí, por causa das guerras internas que estão acontecendo dentro de mim, mas nós não podemos esquecer que existem outras guerras acontecendo a partir do outrem, e logo quando nós nos cruzarmos em relacionamento, não vai haver relacionamento, vai haver divisões. Vai haver quebras de aliança. Então o Senhor está nos chamando para esse tempo, para nós começarmos a ter um olhar específico para dentro de nós. E de alguma forma crucificar toda a nossa vontade. O Senhor está levantando nesses dias homens pacificadores que foram tanto tempo de alguma forma desprezados, ninguém dava ouvidos. Percebe que isso tem muito sentido com o texto de Eclesiastes que nós lemos, daquele pobre homem que com a sua sabedoria livrou aquela cidade da guerra, mas depois ele foi esquecido. Isso fala da igreja nesses dias. Nós como igreja de Jesus somos agentes de paz, mensageiros da justiça. Vamos mostrar o nosso bom comportamento nesses dias. Para isso, é necessário que haja paz. E a paz, ela só pode vir se houver em nós sabedoria. A sabedoria que vem do alto, porque ela é pura. Ela é pacífica. A bondade, ela é amigável, cheio de misericórdia. Uau! Olha, o que segundo Reis, capítulo 7, a partir do versículo 8 e 9, vai dizer. Eu amo esse texto, porque Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar, e geralmente Ele vai utilizar dos improváveis. E eu estou sempre focando sobre as guerras internas, a partir daqueles que conseguiram encontrar a sabedoria e que por intermédio da sabedoria vence estas guerras, ao ponto de se tornarem pacificadores nesses dias. E eu poderia contar algumas experiências dentro da minha casa, nos momentos em que nós percebemos estas guerras sendo levantadas, mas quão importante é nós tornarmos agentes pacificadores nesses dias. E olha o que o texto vai dizer em 2 Reis, no capítulo 7, 8 e 9. Eu estou dando o endereço e eu gostaria que você lesse, tá? Anota aí onde você está. E depois vai estudar, vai ler sobre isso. E aí você tenta aplicar isso na sua vida, dentro da sua casa, do seu lar. Olha o que diz. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e se foram. E os esconderam, voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram, olha que coisa poderosa, uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas.
e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Olha a fala deles. Para que vocês entendam, Samaria estava vivendo um conflito. Ela estava sitiada. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. E esses que moravam em Samaria estavam passando fome. Havia um caos. Eles estavam em guerra. O rei da Síria havia sitiado eles não podiam entrar nem sair. Não conseguia entrar comida. Eles estavam com fome, pessoas estavam morrendo. Sabe que é tão forte isso que estava acontecendo algo terrível, canibalismo. As mães estavam comendo seus próprios filhos. E o rei não conseguia, com toda a sua inteligência, resolver essa situação. Porém, nós sabemos que nessa cidade de Samaria havia um profeta, Eliseu. E Eliseu vai liberar uma palavra. Só que é interessante que, fora da cidade, havia 4 leprosos. 4 leprosos, doentes. E de repente, eles se dispuseram a levantar e disseram: se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, vamos morrer. Então vamos até aonde eles estão, os assírios, ali em volta da cidade, e vamos ver se nós conseguimos comida. Como querendo dizer, se vamos morrer de qualquer jeito, então vamos. Só que as escrituras vai apontar, se você ler, você vai perceber que assim que eles decidiram ir, os inimigos que estavam sitiando a cidade de Samaria, ouviram como um estrondo, e eles começaram a pensar que os reis se uniram para ajudar Samaria. Então as escrituras dizem que eles saíram correndo, desesperados, embora deixando tudo para trás. Só que esses 4 leprosos assumem aquele ambiente e começam a entrar dentro das tendas, e começam a pegar todos os despojos que foram deixados para trás. Só que em um momento eles param e pensam: o que nós estamos fazendo? É como se a sabedoria de Deus tivesse envolvido eles. E eles vão proclamar algo poderoso. Eles vão dizer: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos. Percebe? Por que eu estou trazendo esse contexto? Nós estamos falando de uma guerra, de um rei que está sitiando uma cidade. E de repente eles estão passando por momentos difíceis. Um caos. O caos é tão generalizado ao ponto da própria mãe comer o seu próprio filho. Imagina a situação que estava dentro daquela cidade. Mas aí o profeta libera uma palavra, as pessoas duvidam da sua palavra, mas Deus vai usar o improvável. Deus vai usar 4 leprosos que vão participar dos despojos, mas que vai trazer a notícia. E essa notícia eles estão chamando de boas novas. Eu queria que você pensasse a partir disso, porque isso aponta muito para aquilo que estamos vivendo nesses dias. Sabe, a proposta que eu sinto aqui é como se hoje nós, como igreja, fôssemos esses leprosos, totalmente desprezados. Por quê? Quando as pessoas, o mundo olha para a igreja, por causa da posição e do comportamento de muitas pessoas, por causa da vaidade, por causa dos ciúmes, por causa da inveja, por causa dessas guerras internas. E nós sabemos que naquele tempo a lepra tinha um sentido, e essas pessoas não poderiam entrar na cidade, eles eram colocados para o lado de fora, eram totalmente desprezados. De alguma forma nós apontamos para esse tempo onde a igreja, as pessoas têm um olhar equivocado para ela por causa do comportamento de muitas pessoas, porque não andavam em sabedoria ou não andam em sabedoria, mas andam apenas pelo conhecimento humano ou pela força do braço, e tentam trazer uma mensagem futurista, mas uma mensagem que na realidade não tem base
naquilo que vem do alto, porém o Senhor está mudando esse comportamento, o Senhor vai mudar essa realidade nesses dias, então nós precisamos compreender o que o Senhor está fazendo, mas ao mesmo tempo esses homens, esses leprosos, que na realidade não tem muita expressão, eles vão ter uma mensagem que vai trazer salvação para aqueles que estavam em Samaria, a partir da palavra do profeta. E é interessante o que vai acontecer aqui. Então isso tem um apontamento para aquilo que estamos falando, do que o Senhor vai fazer nesses dias. Então eu quero chamar a sua atenção. O Senhor quer levantar agentes pacificadores nesses dias. O Senhor quer levantar mensageiros da justiça nesses dias. E eu acredito que isso está sobre o seu corpo, isso está sobre a igreja. Mas para isso nós precisamos desejar e pedir sabedoria. Olha o que Tiago está dizendo a partir das paixões carnais. Logo ele vai dizer: vocês não oram, vocês não pedem, e quando pedem, pedem errado. E aí ele mesmo vai responder: por quê? Por causa dos desejos dos seus próprios prazeres. Vocês pedem a partir de vocês mesmos. Mas se nós compreendermos essa realidade, então nós vamos entrar neste lugar e buscar do Senhor sabedoria. E o mesmo Tiago vai dizer: se vocês pedir, Deus vai dar. Porque nós precisamos de sabedoria para justamente vencer estas guerras internas que há dentro de nós. Porque nós não vamos mais nos movimentar a partir de nós mesmos, nós vamos nos movimentar a partir da sabedoria que vem do alto. E com isso ela vai provocar mudanças dentro do nosso homem interior. Nós nos tornaremos pessoas puras. Nós nos tornaremos pessoas pacificadoras. Como que eu posso pacificar as guerras se há guerras dentro de mim? Como que eu vou acalmar o coração da minha esposa se eu mesmo estou em guerra dentro de mim? Por causa do meu egoísmo, por causa do meu egocentrismo, por causa das minhas vontades que ainda não morreram. Meu irmão, se as minhas vontades bater com as vontades da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas a qual eu tenho um relacionamento, nós vamos ter um problema seríssimo. Mas que nós desejemos de verdade sermos tomados pela sabedoria de Deus nesses dias, para nos tornarmos agentes pacificadores. Só pode gerar paz no ambiente quem tem paz dentro de si mesmo. E sabe o que Tiago vai dizer? Não despreze essa parte das Escrituras. Uau. Olha o que Isaías, no capítulo 52, a partir do verso 7 e 8, vai dizer, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos atalaias, aleluia. Eis o grito dos atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Essa é a posição que nós precisamos tomar nesses dias, mesmo em meio ao caos. Nós sabemos que é nesses dias que a igreja vai brilhar e irradiar como luz. Então essa palavra é uma palavra de despertamento. Não é tempo mais de nós ficarmos perdendo tempo com as nossas guerras internas. Vamos crucificá-las agora e vamos permitir que a sabedoria de Deus venha agir em nós por intermédio do seu temor. E então nós vamos nos posicionar como as atalaias de Deus nesses dias. Sua casa precisa se tornar uma mensageira de justiça. Sabe como? Não por uma pregação que você prega, não por aquilo que você está falando, mas pelo seu comportamento. Sabe o que isso significa? Testemunho. Sabe, eu quero ler uma coisa bem rápido para vocês.
Eu trouxe aqui, eu quero ler. Olha isso. Olha a sabedoria, o que fala a sabedoria que vem de baixo, isso é, da terra. Se tivermos amargura e inveja em nosso coração, nossa língua externará essas coisas. Não importa quão espiritual possa ser nosso ensinamento. Olha isso que eu acabei de dizer. Transmitimos sabedoria falsa. Se nossa língua não for controlada pelo Espírito a partir de um coração amoroso. Muitas vezes o cristão, para a vergonha dele, crê na sabedoria falsa e até se gloria nela. Ele sabe que essa sabedoria contradiz a Bíblia e por isso mente mesmo contra a verdade da palavra de Deus. A sabedoria falsa pertence ao mundo, isso é, terrena. A carne aponta para a questão sensual, ao demônio. Isso é porque Tiago vai falar que é demoníaca. Os 3 grandes inimigos do crente, Efésios 2, 1, 3 vai falar sobre isso. Sempre percebemos quando uma igreja ou uma família segue uma sabedoria falsa. Como? A inveja, sentimento faccioso e confusão. Meu irmão, aonde a confusão, há guerra. E aonde há guerra, não tem paz. Ela, em vez da dependência humilde do Espírito, procura ideias no mundo e força na carne. E ao fazer isso, vai direto para as mãos dos demônios. Meu Deus. Isso deve gerar temor em nós. Olha agora a sabedoria verdadeira que vem do alto. O crente verdadeiramente sábio não precisa anunciar sua sabedoria. Isso aqui é poderoso, vou repetir. O crente verdadeiramente sábio não precisa anunciar sua sabedoria, pois ela se reflete em sua vida diária, conversa edificante e bom comportamento, e em suas atitudes pacíficas. O saber ensoberbece, 1 Coríntios 8:1, mas a sabedoria espiritual nos mantém humildes e evita que sejamos arrogantes. A sabedoria verdadeira vem lá do alto e a origem da falsa é o mundo, a carne e o demônio. A sabedoria verdadeira vem de Deus, pelo Espírito, não é inventada pela mente humana. A sabedoria verdadeira é pura, a palavra do Senhor não tem erros, ela é pacífica, traz a paz e harmonia e não discórdia. Uau, isso aqui ficou bem explicado para nós compreendermos, percebe? Se nós estamos em guerra dentro de nós mesmos, é porque nós ainda não conseguimos crucificar os nossos próprios desejos, as nossas vaidades. Nós ainda, infelizmente, somos egoístas. E sabe o que é o pior? Nós estamos querendo gerar sabedoria de Deus com a sabedoria humana. Não dá. E eu queria que ficasse bem claro isso para nós. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que nós tentamos usurpar a verdade, mentindo. E mentir aqui, nem sempre as pessoas fazem conscientemente, mas é porque elas tomaram um tipo de comportamento mundano, carnal, diabólico, que essa pessoa vive no engano e não percebe. Não só engana as pessoas, como engana a si mesmas. Por falta de sabedoria. Mas a sabedoria não pode habitar num coração faccioso, num coração arrogante. A sabedoria não pode habitar aonde há inveja, aonde há mentira. E isso aponta muito porque não há luz, não há verdade. E se nós pensarmos a respeito da sabedoria, ela se move aonde há verdade, aonde há luz. Estou terminando.
Então a essência do pecado, guarde isso, é o egoísmo. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. Se nós pensarmos a partir de Adão e Eva, e na realidade eu estou dizendo a partir da queda, nós vamos perceber isso. Olha só, o que causou tudo isso a partir da independência do homem. Isso é, ficar longe de Deus. Isso é, ficar longe da sabedoria. E se movimentar pela força do seu braço, pelas suas próprias ideologias. Isso é terrível. E olha o que as Escrituras vai dizer. Eu vou fazer algumas pontuações bem rápidas aqui. Adão e Eva caiu porque quis ser igual a Deus. Isso é sério. Poderia aqui fazer algumas aberturas, mas queria que você pensasse aí. Abraão mentiu porque queria se proteger. Nós vamos ver isso em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 10 ao 20. Nós vamos perceber, e não foi por uma vez, Abraão fez isso por 2 vezes. Precisou mentir para proteger a sua própria integridade. Isso é, com medo de morrer, para tentar se proteger de alguma forma. Percebe se isso não são guerras internas? Acã causou a derrota a Israel porque egoisticamente tomou o que era proibido. Somos como Tiago e João, queremos um lugar especial no trono, ao lado de Jesus. Isso aponta para quê? Percebe que se nós adquirirmos sabedoria, todas estas guerras serão vencidas dentro de nós. Uau! E sabe que eu estou feliz aqui, é que você pode agora aí na sua casa pedir a Deus, e as Escrituras estão dizendo que Ele vai dar. Qual pai que o seu filho pedindo pão lhe daria uma cobra? Se até os pais, na sua própria maldade, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, imagina o Pai do céu. Sabe o que eu quero dizer? Deus deseja te encher de sabedoria, para que você possa ter um comportamento agradável de boas ações. Mas como ter boas ações? Como ter um bom comportamento? Se as guerras que há dentro de você, que guerreiam dentro do seu homem interior, percebe que isso inflama a sua própria língua. E isso afeta aquilo que você fala, porque a palavra também diz que a boca fala do que o coração está cheio. E talvez o seu coração está cheio de si mesmo e não de Deus. Desejos egoístas são coisas perigosas. Eu vou pontuar aqui para nós conseguirmos fechar essa parte. Eles levam a ações erradas. Você vai ver isso no versículo 2 de Tiago capítulo 4. No versículo 2 você vai encontrar isso. Eles levam ações erradas, eles levam a orações erradas. Você vai ver isso no capítulo 3, no versículo 3 que nós lemos como abertura aqui hoje. Quando as nossas orações são erradas, toda a nossa vida está errada. Você vai ver que Tiago está falando isso. Vocês não pedem, e quando pedem, percebe? Não pedem, mas quando pedem, então pede ou não pede? Pede ou não pede? É que na realidade eles não conseguiam alcançar a proposta da oração, por causa dos seus prazeres. Isso é sério. Nossas orações não são respondidas quando há guerras entre irmãos e paixões equivocadas dentro do coração. Meu Deus, ouça isso, amada igreja. Nossas orações não vão ser respondidas. E sabe qual é o perigo de tudo isso? É que as coisas podem acontecer normalmente na sua vida e você pensar que é a resposta de Deus. Por isso que nós ficamos numa reprovação, sabe, contínua de muita coisa. Sabe aquela coisa, vou usar um detalhe bem simples, sabe aquele jovem que chega e fala, eu arrumei uma namorada, é de Deus. Daqui a algum tempo ele termina e fala, não é de Deus. Aí ele só fala mal, essa moça era assim, e só critica e fala mal. Mas percebe, ele fala a partir dele mesmo, porque não é só ela que é mal, nós somos maus. Compra um carro, não consegue quitar.
Aí sai desesperado para fazer refinanciamento, ou sai desesperado para tentar vender, para sair da dívida. O que é isso? Mas quando compra, dá até testemunho. Deus me deu um carro. Não. Se Deus tivesse dado o carro, você ia quitar ele. Sim ou não? Isso é seríssimo. Isso fala das guerras internas. Sabe aquele desejo de querer possuir as coisas? Sabe o desejo de estar sempre na frente? Sabe o desejo de ser sempre o primeiro? Só que a palavra de Deus diz que os primeiros serão os últimos. Porém, ele vai dizer que os últimos serão os primeiros. Percebe? Percebe como Deus trabalha? Essa sabedoria, irmão, que eu estou orando nesse tempo para que você adquira. Porque você não vai ficar em guerra. Você vai ter a mente do Senhor. Ok? Tiago muda da nossa relação horizontal para a nossa relação vertical. Se você ler todo o contexto, você vai ver isso. Quando temos guerra com os irmãos, temos a comunhão interrompida com Deus. Isso é sério. Enquanto a oração deveria ser a solução, mas na prática, a oração acaba não funcionando. Pode olhar, quando isso acontece, tem muito a ver com as suas guerras internas. Porque ela está motivada pela mesma razão que provoca as contendas. Desejo egoísta e oração egoísta conduz à guerra. Você começa a ter pensamento equivocado do seu próximo. Eu estou fazendo o apontamento das guerras fora de nós. Nós já falamos semana passada. Mas isso parte das guerras internas, ok? Isso é sério. Se há guerra do lado de dentro, haverá guerra do lado de fora. Pessoas que estão em guerra consigo mesmas são infelizes. Olha para mim. Pessoas infelizes destilam infelicidade. Exalam infelicidade. Provoca o ambiente onde elas vivem. Não basta viver apenas em guerra dentro de mim. Eu preciso fazer guerra fora de mim. Mas eu oro para que nesse tempo o Espírito de graça gere em nós agora mortificação dos nossos desejos carnais, das nossas paixões que lutam dentro de nós, e que nós possamos ser vencidos por Jesus. Sermos vencidos por Jesus, para que a natureza dele habite em nós. Então nós teremos paz. Se não há ordem dentro de você, é porque na verdade o reino não está em você. Porque a prova de que estamos verdadeiramente no reino de Deus é quando há ordem. Todas as coisas. Deus, ele olha para o caos e vai dizer: haja luz. E a partir desse momento, quando há luz, ele estabelece ordem. Sabe o que eu quero dizer? Se você não quer mais viver em guerra em si mesmo, então você precisa de luz. Luz aponta para a verdade. Se há verdade, então haverá clareza. E a partir disso, você vai poder pedir sabedoria. E você vai vencer as guerras com ela. E se tornar um agente pacificador nesses dias. Deus abençoe vocês com essa palavra. E eu quero fazer uma oração. Senhor, eu oro agora para que nossa comunidade, de forma mais específica, porque eu creio que outros podem receber esta palavra, mas eu creio que esse é um tempo onde nós estamos dedicando o nosso coração àqueles que de alguma forma têm uma aliança conosco. Pai, ajuda-os agora a vencer as suas batalhas, ajuda-os agora a lidar com as suas guerras internas. Eu creio que isso vai fazer com que
é gerado paz dentro do seu homem interior. E eles vão poder vencer, ó Pai, estas guerras a partir da sabedoria. E eles vão poder se movimentar segundo a Tua vontade. Senhor, e nesses dias eu creio que o Senhor vai levantar, Pai, uma igreja bem disposta. O Senhor vai levantar uma igreja madura a tal ponto que vai se tornar pacificadora em dias de guerra. Em dia que as pessoas vão estar totalmente conturbadas. Nós estamos vendo o caos que estamos vivendo nesses dias por causa dessa pandemia. Pai, ainda que as coisas voltem, eu creio que muitas pessoas vão andar amedrontadas e apavoradas ainda. Senhor, por quê? Porque elas não conseguem ter paz. Senhor, isso nos faz remeter nos dias de Noé, quando o dilúvio passou. Nós vamos ver um homem, Nimrod, construindo uma torre, Senhor, para fugir. Se de repente Deus viesse fazer qualquer coisa, isso prova uma pessoa que não está em paz com Deus e nem tem paz em Deus. Ela está perturbada que ela vai construir uma torre na força do seu braço. Isso prova, Senhor, quanto essas pessoas desprezam a sabedoria. Nimrod é um tipo de pessoa que aponta para este tempo, mas que o Senhor levante homens, ó Pai, totalmente dependentes de você, a tal ponto, Senhor, que através do temor o Senhor gere neles sabedoria para se movimentar nesse tempo difícil, e que eles venham se tornar, Pai, agentes pacificadores, pessoas que vão gerar paz aonde há guerra. Eu oro para que este pai de família aprenda a gerar, Pai, paz dentro da sua casa, mas que ele não venha bater de frente, Senhor, com as ideologias, talvez de um filho, ou talvez da sua esposa, mas que ele possa ser um verdadeiro sacerdote nesses dias, gerando paz dentro do seu lar, ao ponto de trazer, Pai, pacificação, porque isso aponta para os frutos do Espírito. E uma pessoa que se torna pacificadora é porque ela deixou as guerras e ela conseguiu se submeter à vontade de Deus, a tal ponto de se tornar um agente que vai pacificar as guerras. Eu abençoo essa casa, eu abençoo esse lar agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe vocês nesse tempo. Espero que essa palavra possa trazer muita edificação para você. Mas a minha palavra de encorajamento é que você leia os textos que nós fomos citando aqui. E é bom, porque se você não conseguiu ouvir tudo, você pode ouvir novamente pelo YouTube. E isso vai te dar direito de poder anotar, fazer as anotações necessárias. E talvez, quem sabe, você ser mais profundo do que eu fui aqui nesse momento. Deus abençoe a todos.